E aí, galera, tudo bem? Nos vídeos anteriores, nós estudamos o quinhentismo e o barroco. O barroco ocorreu no século XVII, durante a vigência do ciclo da cana-de-açúcar. E hoje nós vamos estudar o arcadismo, que aconteceu no século seguinte, o século XVIII, que inicia no Brasil o ciclo da mineração. Mas por que eu estou citando o barroco? Porque no início do século XVIII, ainda vai existir no Brasil uma forte influência do barroco, só no início. Você vai perceber que vai receber até um nome diferenciado, que é chamado de barroco tardio. O foco do barroco no Brasil era a Bahia, no século XVII. Agora, o arcadismo, o foco vai estar em Minas Gerais, do século XVIII. E eu me lembro que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores obras de Aleijadinho, que é o maior nome da arte barroca no Brasil. E ele ainda vai fazer um enorme sucesso no início do século XVIII, durante a vigência agora do arcadismo. É o barroco tardio. E alguns autores que nós vamos estudar hoje também sofrerão influência do barroco, mesmo estando num novo século, um novo contexto histórico, com características diferenciadas, vocês vão perceber uma forte influência ainda do barroco. Então vejamos o seguinte, se você observar bem, o barroco, aqui eu mostro para vocês inicialmente o início do neoclassicismo, que é o arcadismo do século XVIII. Perseu com a cabeça de Medusa, que é uma obra neoclássica de Antônio Canova, o italiano, que vai mostrar para vocês brilhantemente como é que o movimento Arcade vai voltar ao Renascimento, que aconteceu no século XVI. Aí você está imaginando. Então, como vai ser exercida essa influência dentro do movimento Arcade? A busca da beleza, uma escultura mostrando o corpo do ser humano, a perfeição, tudo isso vai voltar na literatura do século XVIII. Se você observar bem, o que aconteceu no mundo, na Europa precisamente, para o barroco entrar em decadência? Simplesmente, vários fatores influenciaram a chegada do arcadismo. O iluminismo, o século XVIII passou a se chamar o século das luzes. Por que século das luzes? O que vai passar a estar iluminado? A Igreja Católica vai entrar em decadência, o Tribunal da Santa Inquisição vai ser fechado e o poeta, o artista vai ter uma liberdade maior de criação. Então, o iluminismo vai justamente trazer à tona a ciência, o poder do racionalismo. Então não vai existir mais a pressão que a Igreja Católica exercia nas artes de uma forma geral. Agora o homem vai estar livre. E outro grande fator também histórico que você tem que gravar é a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa? O que a Revolução Francesa vai influenciar no nosso país? O ideal da Revolução Francesa, que é o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, vai ser absorvido pelos inconfidentes, porque um dos grandes fatores históricos que você vai ver no Brasil é a Inconfidência Mineira. E eles vão pegar justamente a base, vão ter como base o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Isso vai levar também, aqui no nosso país, aos escritores que irão se envolver nessa Inconfidência Mineira a adotar pseudônimos, nomes falsos, porque era perigoso escrever, produzir ainda, não mais por pressão religiosa, mas agora por pressão política. E não se esqueça que a vigência no século XVIII, aqui no Brasil também, é do ciclo da mineração. Tudo bem? Então esse é o fator histórico principal que vai embasar o surgimento desse novo movimento literário no século XVIII. E o que você também não pode esquecer, por que o nome é arcadismo? Uma coisa interessante que você não pode também deixar de colocar na sua cabeça, quando você for estudar, pegar poesias, como nós vamos olhar depois, é que o poeta, o artista de uma forma geral, ele é livre. Então ele está num contexto histórico, mas ele pode fazer as suas adaptações, não existe uma obrigatoriedade. Por exemplo, alguns poetas que nós iremos estudar hoje se deixaram influenciar pelo barroco, outros não. Você pode estar pensando, é um movimento do racionalismo, da ciência, e vou falar uma coisa interessante.
eles amavam a mitologia greco-romana. Aí você está pensando, mas não é uma coisa racional, mas é a famosa adaptação, a famosa liberdade de expressão que o artista tem. Então, por exemplo, no arcadismo brasileiro, vai haver muita influência da mitologia. Os poetas escolherão seus pseudônimos pegando emprestado nomes de pastores mitológicos, por exemplo. As suas musas inspiradoras terão nomes de pastoras mitológicas. O Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, a mulher que ele amou, ela existiu de verdade. Mas ele resolveu trocar o nome dela pelo nome de uma pastora mitológica. A famosa Marília, né, que deu a origem à obra Marília de Dirceu. Então eles escolhiam pseudônimos de pastores árcades para assinarem seus textos ou até para serem transformados no eu lírico dos seus poemas. Tudo bem? Então entender que isso aqui é o que embasa, mas existe a liberdade de expressão. Quando a gente pensa em características gerais, grave bem uma palavra, simplicidade, vai ser o nome do arcadismo brasileiro, simplicidade. Então, por exemplo, a primeira característica que você vai gravar é que a linguagem da poesia árcade vai ser mais simples. Ela não vai ter o rebuscamento que você vai olhar, dá aquela olhadinha de novo nos vídeos anteriores, não vai ter o rebuscamento da linguagem barroca, por exemplo. Continuará sendo clássica, mas muito mais simples. Por exemplo, no uso das figuras de linguagem que o barroco usava exageradamente, você vai perceber que o árcade vai usar com certo, digamos assim, um certo cuidado. No próximo vídeo, iremos ver o restante das características gerais.